Nosso estudo então do livro A Gênese. Nós estamos no capítulo 1, Fundamentos da Revelação Espírita. Vamos estudar hoje a partir do item número 52. Nós, no nosso último encontro, conversamos sobre a importância da doutrina espírita no sentido da sua forma de propagação. Lembrando que as demais revelações foram localizadas, iniciando por Moisés, específico para aquele grupo, e a partir dali se propagando através da influência junto a outros povos. Jesus a mesma coisa, tivemos ali o Jesus como grande missionário, tendo ali também outros missionários que eram seus apóstolos, que faziam esse trabalho de propagação daquela mensagem inicial. Nós vimos então que a partir do Oriente Médio essa nova doutrina se espalhou em direção à Europa, se estabeleceu em Roma e a partir dali centralizada utilizou de missões para poder divulgar os seus dogmas, os seus valores, a sua filosofia. Métodos muitas vezes questionáveis, a gente se lembra, através, por exemplo, dos jesuítas, através da força da Inquisição, da Contra-Reforma, mas também de grandes missionários que, através do trabalho que realizavam, basta a gente lembrar, não precisamos ir muito longe, como Francisco de Assis, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá e dentre outros, que também fizeram um trabalho nobre em nome daquilo que acreditavam, em nome da filosofia que abraçavam. Mas a doutrina espírita, então, que nós consideramos como sendo uma terceira revelação, partindo do princípio de que ela trouxe uma nova visão a respeito do mundo espiritual e também da nossa própria existência aqui no mundo físico, ela se propagou não centralizada. O que nós tivemos ali no trabalho de Allan Kardec foi a investigação daquilo que se observava acontecendo não somente naquela sociedade, mas em várias outras. Mas os espíritos se manifestavam em todas as partes do mundo. Não era somente na Europa, não era somente no Ocidente, mas era em todas as partes. Desde os continentes mais longínquos, da França, até mesmo naquela região. Então, a diferença da doutrina espírita é que não havia um ponto inicial e a partir desse ponto ela se propagava. Ela se espalhou por todas as partes, praticamente ao mesmo tempo. Quando nós falamos ao mesmo tempo, nós podemos considerar 10, 20 anos, comparado com a história da humanidade. 10, 20 anos não significa absolutamente nada. Então, nesse período nós tivemos ali várias manifestações. E depois conversamos, que Allan Kardec, então, centralizando o trabalho de codificação. Quando nós falamos codificação, aliás, esse é um tema muito curioso, que nós falamos, que nós ouvimos, mas muitas vezes não compreendemos. Kardec é chamado, por exemplo, de codificador. Nós temos a doutrina espírita chamada de codificação. Significa então que nós temos um código. Esse código nada mais é do que uma base investigativa que foi elaborada para que pudesse então estruturar todo esse conhecimento que chegou do mundo espiritual e veio como resultado das pesquisas que foram realizadas. Então, a partir do código que nós temos, a codificação são os livros que nós consideramos como principais da doutrina espírita, e codificador é aquele que trabalhou em cima desse código. Então, muitas vezes nós conversamos com outras pessoas dizendo assim, mas Allan Kardec foi o codificador da doutrina espírita. Muitas vezes nós não sabemos o que estamos falando e aquele que ouve entende menos ainda. Então é muito mais fácil falar que Kardec foi o fundador da doutrina espírita, o que é uma colocação errada, porque ele não fundou. Na verdade, o que ele fez foi estruturar os ensinamentos dos espíritos. E lembrando também, importante para nós, que Kardec não foi o secretário dos espíritos. Porque muitos acreditam que os espíritos falavam e Kardec anotava, depois ele organizava. Então, ou ele era um secretário, ou ele era um bibliotecário. E na verdade não, na verdade ele foi um grande colaborador, porque em torno daquilo que vinha como manifestações, em torno daquilo que Kardec, por exemplo, entrevistava os espíritos, porque os espíritos não falaram espontaneamente o que eles quiseram, Kardec foi provocando respostas.
Ele foi direcionando aquilo que os espíritos foram falando. E depois dele próprio, como nós podemos observar no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro A Gênese, no Céu e Inferno principalmente, o Livro dos Espíritos ele é mais concentrado naquilo que os espíritos trouxeram. Embora Kardec tenha colocado ali algumas observações pessoais. Mas, de um modo geral, o grande conteúdo veio dos ensinamentos dos espíritos, mas as perguntas que foram elaboradas partiram de Kardec e seus colaboradores. Então, na verdade, nós podemos colocar Kardec não como um secretário, mas como um grande jornalista nessa relação de entrevistas e de organização com o mundo espiritual. Ele foi o grande redator desse grupo. Né? Pois é, exatamente, André. Exatamente, né? Então ele foi aquele repórter, aquele redator, aquele indivíduo que trabalhou em cima das informações. Elas vieram e a pergunta é, o que exatamente se fez com aquilo? Nós temos pessoas que trabalham hoje dentro de várias religiões, mas nós podemos pensar o seguinte, né? Vamos colocar assim de um modo mais genérico para entendermos exatamente o que foi o trabalho de Allan Kardec. Vamos imaginar, por exemplo, que nós sejamos repórteres e nós temos um trabalho de fazer uma investigação sobre determinado tema. Então, colocando um tema falando sobre ecologia. Então, a nossa obrigação é apresentar para a nossa instituição, para a empresa para a qual nós trabalhamos, apresentar a nossa reportagem, para que ela vá ao ar, seja na televisão, né, ou seja publicada nas revistas, nos jornais, não importa qual é o veículo. Mas nós temos que apresentar o nosso trabalho. Então, esse tema meio ambiente, inicialmente precisa que nós tenhamos conhecimento sobre essa área, para entrevistarmos as pessoas certas, para irmos ao lugar certo, para desenvolvermos um ponto de vista correto daquele tema. Se eu for um jornalista despreparado, eu vou colocar uma informação superficial, redundante, até mesmo dispensável, insignificante, porque eu não me preparei e não tenho qualidade para isso. Agora, se eu for um jornalista que tem especialização nessa área, que tem aquele tino investigativo que vai além da maioria, que tem uma qualidade intelectual, uma seriedade profissional, o meu trabalho vai ter uma qualidade diferente. E isso significa o quê? Que o trabalho que os espíritos fizeram, junto ao Kardec, não foi simplesmente escolher alguém para que fizesse esse trabalho. Tinha que se escolher a pessoa certa para fazer esse trabalho. Porque se os espíritos se manifestassem para outras pessoas, como se manifestaram, porque como nós lembramos, os espíritos se manifestaram em todas as partes do mundo. Por que na França? Por que Kardec? Por que não na China? Por que não na América? Por que não na Ásia? De um modo geral? Por que ele? Talvez porque, né, como a gente sempre lembra, tendo aquele trabalho missionário, tendo aquele preparo prévio antes de encarnar, sabendo que ia se deparar com tudo isso, mas independente daquilo que não cabe a nós especular, já que nós não temos condições de adentrar a essa realidade do mundo espiritual, nós analisamos o homem, Denisard Rivail, né? Ou seja, analisando o professor, analisando aquele pensador, analisando aquele homem que tinha um conhecimento investigativo pela sua base científica. Ele tinha condições de fazer isso. E aí então fez o trabalho que fez. Então, o trabalho de Kardec não foi fundar uma nova doutrina. Foi apenas investigar aquilo que se manifestava naturalmente pelo mundo todo. Mas se não fosse Kardec, seria outro. Basta que tivesse alguém que tivesse essa percepção. Hoje nós temos, como nós já conversamos sobre isso, nós temos grupos que fazem essas investigações de caçar fantasmas. Né? Aqui em São Paulo mesmo, há umas 2 semanas, nós tivemos aqui um evento curioso, acontecendo de sábado para domingo, durante a madrugada, caçar fantasmas pela cidade de São Paulo. E aí pessoas adultas, jovens, crianças se inscreviam para andar pela cidade durante a madrugada, indo nesses pontos considerados pontos assustadores ou pontos fantasmagóricos. Né? Era muito mais assim uma diversão com aquele toque, né, com aquele tempero de suspense, aquele tempero de terror que as pessoas vibraram bastante. Então nós temos esses grupos que fazem esses tipos de passeios, nós temos aqueles grupos considerados caçadores de fantasmas.
seja no Brasil, seja fora do Brasil, mas o objetivo deles é outro. É encontrar com o fantasma para provar a sua existência através daqueles equipamentos que eles possuem. Kardec poderia ter feito a mesma coisa? Poderia. Mas a ideia dele foi diferente, foi fazer um aprofundamento, investigando, através dos médiuns, a questão filosófica, a questão intelectual da existência dos espíritos, sem a necessidade, naquele momento, de trazer uma prova material da existência dos espíritos. Então a gente vê o trabalho diferenciado que ele fez. Mas enfim, fechando então esse raciocínio inicial. Kardec então não foi o fundador da doutrina espírita. Muitas pessoas consideram isso, inclusive dentro de centros espíritas, falam isso, que Kardec fundou a doutrina espírita, o que é um grande equívoco. Se é doutrina espírita, que significa a doutrina dos espíritos, a doutrina é dos espíritos, não é a doutrina de Kardec. E da mesma forma também, corrigindo sempre e nos policiando para evitar esse equívoco, não é doutrina kardecista, porque kardecista significaria que era a doutrina de Kardec. Assim como a doutrina cristã é a doutrina do Cristo, a doutrina budista, que era a doutrina do Buda. É a doutrina espírita porque é a doutrina dos espíritos. Então, mesmo que nós queiramos trazer aquela expressão diferencial para não misturar, por exemplo, com a Umbanda, que os umbandistas também costumam dizer que nós somos espíritas, nós vamos ao centro espírita. Na verdade, esse termo foi cunhado exatamente para que pudesse diferenciar essa doutrina dos espíritos nesse sentido filosófico, nesse sentido religioso, nesse sentido científico. Não baseado em rituais nem nada disso. Então, na verdade, a expressão, embora seja utilizada equivocadamente, ela não deixa de ser a doutrina dos espíritos. Então é importante nós nos policiarmos para evitarmos esse equívoco. Ninguém vai morrer por causa disso, ninguém vai para o inferno por causa disso. Mas quando nós estudamos de uma forma séria, de uma forma profunda, nós temos que absorver o conhecimento da forma como ele chega. Então temos que falar da forma correta. O Fernando colocou, né, ele era mais sério e com pensamento científico. Tantas e tantas qualidades que ele apresentava para fazer esse trabalho. E depois, tanto que fez, como fez, que até hoje a doutrina espírita não apenas continua se perpetuando, como se expande cada vez mais, baseada no trabalho que ele fez. E quando nós falamos, só para a gente poder fechar agora essa ideia, quando nós falamos em codificação, que são aqueles 5 livros que nós consideramos, nós já chegamos a fazer um estudo sobre isso. Na verdade, essa ideia da codificação baseada nos 5 livros, o Livro dos Espíritos como ponto inicial, depois o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese, como 4 livros de desdobramento daquele ensinamento inicial do Livro dos Espíritos, essa ideia da codificação baseada em 5 livros foi um trabalho feito pela Federação Espírita Brasileira, já há bastante tempo, para considerar como sendo os 5 livros mais importantes da doutrina espírita. Mas Kardec, quando ele fez o trabalho que ele fez, ele não tinha preocupação de selecionar quais eram os 5 livros mais importantes. Todos os livros de Kardec são importantes. Então, quando nós falamos em codificação espírita, esse código se encontra nesses 5 livros, na Revista Espírita, em outros livros que Kardec publicou. Nós consideramos de uma forma mais prática, quando nós falamos que livro nós vamos estudar de Kardec, vamos estudar a codificação. Já se sabe que são 5 livros, mas não significa que nós tenhamos que ficar restritos a essas 5 obras. A gente lembra, por exemplo, que temos 5 livros, mas a Revista Espírita, por exemplo, ela se difundiu durante 12 anos. Todos os meses aquele calhamaço, né, de informação, não tão organizada ou resumida, ou melhor dizendo, né, não tão resumida como acontece nos livros, porque Kardec tinha liberdade de se comunicar, de extrapolar suas ideias, né, de fazer uma investigação, de fazer experimentos, vamos dizer assim. Mas todas as obras de Kardec são importantes, não apenas esses 5 livros. Começamos pelos 5, porque ali tem um resumo de tudo. Mas a partir dali, nós temos sempre que complementar, como nós temos sempre feito aqui no nosso trabalho, juntando informações dali, daqui, não somente de Kardec, mas também de outros colaboradores que vieram no decorrer dessas décadas pós-Kardec. Então eu vou fazer uma leitura para vocês aqui, para a gente começar o livro propriamente dito,
a partir do item número 51, que foi o último item que nós lemos. Porque o item 52, como ele é uma continuação desse raciocínio, então é importante a gente fazer uma retrospectiva aqui para depois darmos continuidade nos temas novos. Então vamos lá, item 51. Como eu falei para vocês, a doutrina espírita se propagou de uma forma geral pelo mundo, não tendo ali um ponto central onde ela tenha começado, né? Então muitas pessoas pensam assim, a doutrina espírita tem um marco principal nas Irmãs Fox, ali na década de 1840, nos Estados Unidos. Na verdade, nós podemos considerar historicamente como algo mais relevante, mas antes delas e depois delas nós tivemos muitos outros eventos. Então vemos as Irmãs Fox, vemos o Sr. Douglas Home, vemos manifestações diversas na Alemanha, por exemplo, nos séculos anteriores a Kardec. Então temos ali várias e várias manifestações. Então a Irmãs Fox é apenas um marco que nós temos ali, né? Nós tivemos, por exemplo, Samuel Swedenborg, por exemplo, ele foi um grande investigador que ele trouxe, por exemplo, informações do mundo espiritual através de psicografias. Mas no caso delas, pelo fato de ter sido uma manifestação física ostensiva pelas batidas, por aquilo ter sido documentado, por aquilo ter sido virado assim um grande espetáculo nos Estados Unidos, como é de praxe, né? Tudo nos Estados Unidos vira espetáculo, né? Então isso foi o mais marcante, porque na Europa depois chegaram os jornais, aquela publicidade toda, e nada tinha sido registrado dessa proporção. Algo ter preocupado a mídia e ter preocupado a sociedade da forma como aconteceu com as Irmãs Fox. Mas os fenômenos se espalharam pelo mundo todo, então isso não era nada especial. Só para a gente ter uma ideia, basta lembrar, por exemplo, de quantas mulheres e homens foram perseguidos pela Inquisição, acusados de bruxaria, por terem provocado os fenômenos, por serem médiums. Então nós vemos que os fenômenos não começaram com elas, e não terminaram também com as meninas Fox. Mas, como a mídia deu maior destaque para esse evento, ele foi considerado então como marco. Mas não nos prendamos a isso. Tá? Depois eu trago para vocês, eu tenho aqui uma coleção, né, que eu já comentei com vocês, que fala sobre grandes nomes ou grandes eventos que marcaram a história da humanidade, né, um livro publicado nos Estados Unidos, e que depois ele foi traduzido aqui para uma enciclopédia no Brasil. E eu tenho esse livro que fala sobre as Irmãs Fox, fala sobre Daniel Douglas Home, fala sobre outros médiums que nós não conhecemos, curas espirituais, pessoas que se comunicam com os espíritos através da psicografia, da psicofonia e tudo mais. No caso das Irmãs Fox, fala assim de um modo geral da história delas, são acho que umas 7, 8 páginas, é bastante coisa. Talvez eu escaneie e depois disponibilize para vocês lerem, porque é tanto tempo que a gente que a gente teria que investir para poder estudar esse caso, ele não tem tanta relevância assim para nós. Né? No caso delas seria muito mais uma curiosidade. Então eu vou separar para vocês, depois eu publico lá no Facebook, porque é bastante interessante, porque mostra o início dos fenômenos, a ascensão delas nesse campo dos espetáculos, né? Porque elas, naquela época, era muito comum, os espetáculos em teatros, fazendo evocações, fenômenos, né? O próprio Harry Houdini, como eu já passei para vocês, ele foi não somente aquele grande escapista e ilusionista que nós conhecemos na história, mas ele foi também um grande caçador de médiuns falsos. Ele criou, assim, quase que um ódio pelos médiuns por tentarem manipulá-lo, né? A gente lembra sempre que a mãe dele desencarnou e ele era apaixonado pela mãe. E aí então ele queria comunicações, porque naquela época muitos médiuns se apresentavam como sendo esses intermediários com o mundo espiritual, de se comunicar com familiares, com entes queridos. E aí então ele queria isso. E vários médiuns se apresentavam para ele tentando ludibriá-lo, tentando enganá-lo. E isso não se torna uma coisa pessoal pelo fato dele ter mexido com o sentimento dele pela mãe. E aí então ele fazia espetáculos, ele se escondia, ele se disfarçava para participar de reuniões, para poder desmascarar os médiuns. Então ele se tornou assim um caçador de médiuns falsos, quase que um Padre Quevedo do século XX, né? Então
porque isso foi lá no começo do século XX, né? Então, nesse caso, nós tivemos a mídia envolvida, tivemos instituições, a sociedade envolvida também. Por isso que, nesse caso, as irmãs Fox tiveram esse destaque. Né? Nada mais do que isso. Então, mostra a ascensão delas, nesse livro que eu falei para vocês, depois mostra também a decadência delas. Né? Porque elas começaram a perceber que os espíritos não se manifestavam, elas começaram a inventar truques, foram desmascaradas, acabavam desencarnando quase que abandonadas, esquecidas. Foi uma trajetória daquelas bem problemáticas, vamos dizer assim, né? Luiz colocou, né, um grande médium do século XX foi Eva Pierracos, né? Não conheço, não, mas está aí o registro do Luiz também para a gente poder estudar um pouco mais. Muito bem, vamos lá então. No item número 51. Sendo os elementos da revelação espírita ministrados simultaneamente em muitos pontos, a homens de todas as condições sociais e de diversos níveis de instrução, é evidente que as observações não poderiam ser feitas em toda parte com o mesmo resultado, que as consequências a tirar delas, a dedução das leis que regem essa ordem de fenômenos, em resumo, a conclusão que deveria determinar as ideias, teria de sair do conjunto e da correlação dos fatos. Ora, cada centro isolado, circunscrito a um círculo restrito, vendo frequentemente apenas uma espécie particular de fatos, algumas vezes aparentemente contraditórios, tendo ligação geralmente com uma mesma categoria de espíritos, e além do mais embaraçado pelas influências locais e partidarismos, acha-se na impossibilidade material de abranger o conjunto, e por isso mesmo, impossibilitado de combinar as observações isoladas em um princípio comum. Cada um apreciando os fatos sob o ponto de vista dos seus conhecimentos e crenças anteriores, ou da opinião particular dos espíritos, que se manifestam, logo surgiriam tantas teorias e sistemas quantos fossem os centros, e nenhum poderia ser considerado completo, por falta de elementos de comparação e avaliação. Em uma palavra, cada um se teria imobilizado na sua revelação parcial, acreditando deter toda a verdade, por não saber que em 100 outros lugares se obtinha mais e melhor. Nós conversamos sobre isso no final do nosso estudo passado, lembrando que cada país tem uma cultura, tem uma influência social, uma influência religiosa. Então os centros espíritas trabalhavam de acordo com a possibilidade, e os espíritos se manifestavam pela afinidade que eles tinham, e também pelas limitações que acabavam sendo oferecidas, né? O número de médiums, qualidade do médiums, a especialidade de cada médium, vamos dizer assim. Então, cada centro espírita só via aquilo que era da sua natureza, né? Aquilo que era da sua tendência ou do seu perfil. Isso não significa que aquilo que ele faça represente o trabalho geral que os espíritos poderiam fazer em conjunto. Cada centro espírita trabalha de um jeito. Se nós pudéssemos aqui todo mundo sentar numa grande mesa redonda e cada um contar um pouco de histórias que já observou em instituições, que já observou nos trabalhos que realiza, que já percebeu no seu próprio potencial, nós veríamos uma diversidade enorme, só nesse nosso pequeno grupo aqui. Imaginemos milhares de centros espíritas espalhados pelo mundo. Daí então que Kardec coloca aqui, não tendo essa centralização de ideias, não centralização de poder, mas a centralização das ideias, seria muito mais fácil colocar todos os centros espíritas em contato, promovendo um intercâmbio entre eles. Muitos centros espíritas, a gente pode chegar a essa conclusão, se conheceram através da revista espírita, sendo vizinhos, não sabendo que eles existiam. Então, numa cidade próxima, às vezes numa mesma cidade. Poxa, eu vi aqui uma publicação de um centro espírita tal, a gente nem sabia que eles existiam. Então o intercâmbio, como acontece em todas as partes, em todas as áreas de conhecimento que nós vivemos, né, de grupos sociais, de grupos acadêmicos, de grupos profissionais, de grupos governamentais, então o intercâmbio é fundamental para que nós possamos aprender com as experiências dos outros. Através dos trabalhos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, isso foi possível, iniciando pela iniciativa de Kardec de trabalhar, de fazer a revista espírita, que nada mais era do que um ponto de referência de comunicação entre todos. Isso porque nos livros que ele publicou
que nós chamamos de livros da codificação, somente informações eram publicadas. Informações relacionadas com as bases doutrinárias. Já a Revista Espírita eram cartas que eram enviadas, cartas que eram respondidas, viagens que eram relatadas. Olha a diferença do conteúdo da Revista Espírita para o conteúdo dos livros da codificação. Então, através desses fascículos mensais que Kardec publicava, porque eram mensais, né? Hoje, quando você compra a coleção da Revista Espírita, você compra cada livro de um ano. Então são 12 livros, são 12 volumes, cada volume tendo os 12 meses de cada ano. Então, fazendo a leitura lá, nós vimos ali que um centro espírita da cidade tal me enviou uma comunicação, o senhor fulano de tal viu no jornal tal coisa. Então era algo mais informal, era algo mais espontâneo, algo mais interativo. Então, através desse trabalho, Kardec conseguiu não apenas difundir a doutrina espírita, mas fazer com que todas as pessoas se conhecessem. E aí vissem que aquilo que eles realizavam era uma peça de um grande quebra-cabeça que estava sendo montado. Não era o quebra-cabeça. Principalmente porque nós contávamos com médiuns muito orgulhosos, com centros espíritas que se achavam o centro do mundo. Então ele dizia assim: a minha instituição faz um trabalho maravilhoso que poderia ser o espelho de todas as demais. Se nós temos hoje, imagina naquela época onde tudo estava começando, né? E aí então começaram a ver, não, o outro também faz um trabalho, o outro faz diferente. Um trabalha com pintura, o outro com cura, o outro com psicografia, o outro com desobsessão, o outro com isso e tal. Começaram a perceber a grande diversidade de tarefas e de valores que nós encontramos no mundo espiritual nesse intercâmbio com os centros espíritas. Muito bem, item número 52, iniciando agora, propriamente dito, o nosso estudo de hoje. Por outro lado, deve-se observar que, em parte alguma, o ensino espírita foi dado de uma forma completa. Ele atinge um número tão grande de observações, de assuntos tão diversos, que exigem conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais, que foi impossível reunir em um mesmo ponto todas as condições necessárias. A necessidade de um ensino ser coletivo e não individual levou os espíritos a dividirem o trabalho, disseminando os temas de estudo e de observação, como em certas fábricas a confecção de cada parte de um mesmo objeto é dividida em diversos operários. Assim, a revelação é feita parcialmente e em diversos lugares e por uma multidão de intermediários, e é dessa maneira que ela prossegue ainda hoje, uma vez que nem tudo foi revelado. Cada centro encontra nos demais o complemento do que ele obtém, e foi do conjunto e da cooperação de todos os ensinamentos parciais que a doutrina espírita se constituiu. Então, quando fala sobre a confecção de uma grande peça, a gente pode usar mesmo aquela analogia do quebra-cabeça, para percebermos que cada um faz um trabalho de uma peça, constituindo, na verdade, um reflexo dessa revelação que vem se apresentando com o passar do tempo. Então nós não apenas temos, naquele momento em que Kardec publicou esse livro, as várias instituições que se manifestavam apresentando perfis, características e trabalhos diferentes, como nós temos também uma questão temporal. Ou seja, aquilo que Kardec estudou na época dele é bem diferente daquilo que se manifesta hoje. Em termos de estrutura, em termos de volume, em termos, por exemplo, de livros. A gente lembra que Kardec ele não se espelhava em livro espírita, ele estava criando os primeiros livros espíritas. Hoje você vai numa biblioteca, você vai numa livraria, você vai num centro espírita, você encontra livros com títulos dos mais variados. Claro, também com as mais variadas qualidades. Mas nós estamos falando em termos de volume de produção. Daí então nós temos, eu estou lendo, Luiz, aqui a edição do livro do CELD, tá? A tradução deles. Tá uma tradução muito boa, bem interessante, porque no rodapé daquilo que vem sendo produzido, eles fizeram uma atualização com informações científicas atuais, avaliando aquilo que foi trazido na época. Lembrando que nós estamos ainda apenas nessa parte da fundamentação, Lacapucci.
né, apenas na fundamentação, mas quando nós começarmos a entrar na parte científica, nós observaremos que muitos temas daquela época, do século XIX, já estão defasados comparados com os conhecimentos atuais. E esse livro do CELD, eles fazem essa atualização. Não precisa comprar, você pode baixar no próprio site do CELD. Tá? Lá tem a versão digital, eles oferecem lá gratuitamente. É celd.org.br. Aí você vai lá na parte de downloads e faz o mesmo lá no site do espiritismo.net. Você vai encontrar também lá na parte, na seção de downloads, os livros. Aí você pega a versão em português, que é essa versão que a gente oferece lá do CELD. Tá uma versão muito interessante. Né? Não sei, Capucci, não sei se é dele. Eu não posso nem sair aqui da página que eu estou agora para ver no comecinho lá, mas depois eu vejo e falo para vocês no final. Tá, mas é uma edição muito legal, tá? Vale a pena por causa desse aspecto de atualização que eles ofereceram para nós. Mas enfim, como falávamos, então, número de centros espíritas, a evolução do trabalho, a ampliação do conhecimento, o número de publicações, a grande quantidade de médiuns que nós temos na atualidade. Naquela época, os médiuns, a gente pode usar uma expressão atual, os médiuns ficavam trancados a 7 chaves dentro de um armário. Hoje não, hoje você dizer que é médium, você sair do armário e se revelar como médium, é algo que todo mundo faz com o maior prazer. Porque hoje tem um certo status, né, pela forma como a doutrina espírita hoje é difundida no Brasil e no mundo. No Brasil principalmente, né, que é o país que congrega a maior quantidade de espíritas no mundo. Então você dizer assim, olha, eu sou um médium, pronto. Né? Qual o caso, Andréa? Eu não lembro. Eu devia estar em transe quando eu falei sobre isso, eu não me recordo agora. Mas escreve aí que eu vou lembrar. Né? Então hoje nós percebemos que com o passar do tempo, tudo vai... da matrícula da escola, sim. Né? Que você se inscreve na Itália lá para você colocar a sua religião. E se você for espírita, as pessoas vão dizer, espírita como? É quase que uma obrigação você se colocar como católico na Itália. Já que é um país oficialmente católico. Né? O Brasil é um país laico, mas na Itália é diferente. Né? Então, nós temos aqui hoje que você pode se manifestar como médium à vontade. Então, a quantidade de médiums que nós temos hoje, os espíritos tendo muito mais facilidade para se manifestar. Basta a gente lembrar como eram, né? Se nós fôssemos espíritos, e de fato nós éramos, né? Mas se nós fôssemos daqueles espíritos que se manifestavam na época em que a codificação, em que a doutrina espírita se encontrava naquele processo de elaboração, e fazendo uma comparação com a atualidade, nós podemos ver a facilidade que é hoje comparado com aquela época. Naquela época eram pouquíssimos médiuns que se manifestavam. Por exemplo, a Sociedade Parisiense devia ter ali meia dúzia, no máximo 10 médiuns. Nós temos um centro espírita hoje com 200 médiuns. E os últimos levantamentos mostram que nós temos mais de 10 mil centros espíritas aqui no Brasil. Então, olha a diferença que é de um período para outro. Então a gente vê que esse trabalho do desenvolvimento da doutrina espírita hoje vem com uma grande facilidade, mas não é por acaso. É uma construção que vem desde aquela época. E isso facilitou bastante o crescimento da doutrina. Assim, diz aqui o texto, a revelação é feita parcialmente, em diversos lugares e por uma multidão de intermediários. E é dessa maneira que ela prossegue ainda hoje. Né? Kardec coloca ainda hoje em 1868, nós colocamos ainda hoje em 2015, né? No século XXI já. Cada centro encontra nos demais o complemento do que ele obtém, e foi do conjunto da cooperação de todos os ensinamentos parciais que a doutrina espírita se constituiu. Então hoje é interessante que nós observamos que se critica muito a quantidade de livros que nós temos, a quantidade de informações, muitas vezes não tão bem fundamentada. Mas antes nós temos esse grande volume para fazermos uma seleção do que não temos. Então essa diversidade mostra para nós uma grande qualidade. Né? Também é válida, Luiz. Tá? Não se perde nada com ela não. Né? O que eu falei para vocês da virtude do CELD é exatamente essas atualizações que eles fazem, mas todas as traduções são válidas. Então, esse grande volume que nós temos de obras hoje facilita os nossos estudos, mesmo que seja um estudo para
tentar diferenciar aquilo que é correto, embasado naquilo que a codificação espírita traz para nós, e aquilo que se encontra equivocado. Mas é uma riqueza que nós temos hoje. Continua. Era, pois, necessário agrupar os fatos isolados para ver sua correlação, reunir os diversos documentos e as instruções dadas pelos espíritos sobre todos os pontos e sobre todos os assuntos, para compará-las, analisá-las e estudar-lhes as analogias e as diferenças. Como as comunicações eram dadas por espíritos de todas as ordens, mais ou menos esclarecidos, era preciso avaliar o grau de confiança que a razão permitia conceder-lhes, distinguir as ideias sistemáticas individuais e as isoladas das que tinham a sanção do ensino geral dos espíritos. As utopias das ideias práticas, afastar as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e pela lógica sã, utilizar os próprios erros, as informações fornecidas pelos espíritos, mesmo os de baixa categoria, para o conhecimento da situação do mundo invisível, e disso formar um todo homogêneo. Esse parágrafo aqui ele traz para nós exatamente as características do que era o controle universal dos ensinos dos espíritos. Essa expressão, controle universal dos ensinos dos espíritos, foi uma metodologia que Kardec utilizou para poder trazer essa base doutrinária que nós temos hoje. O que é o controle universal dos ensinos dos espíritos? Era um controle, valeu Bruno, até a próxima. Era um controle universal, feito por todos, dos ensinos que os espíritos traziam. Então os espíritos traziam uma informação, Kardec então pegava essa informação e começava a fazer comparação com o mesmo assunto com outros grupos. E aí então ele via, se o indivíduo disse que fez tal coisa e o outro disse que fez diferente, vamos tentar fazer uma comparação. E isso começou naturalmente, sempre por informações genéricas. Nada muito específico, porque por vezes nós observamos assim uma certa crítica a determinadas obras, porque um espírito disse que viveu tal experiência. E os outros não disseram, mas também não perguntaram para eles. Então Kardec utilizou expressões gerais sobre Deus, sobre o universo, sobre o princípio espiritual, sobre a existência do mundo espiritual, não da sua dinâmica. Daí nós temos aquelas críticas sobre obras de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e outros autores espirituais, porque não foi dito naquela época e Kardec não tinha preocupação de fazer isso. A primeira preocupação era falar para as pessoas, acorda que você é um espírito e você é imortal. Em cima dessa ideia ele começou então a trazer temas de relevância para esse esclarecimento. De lá para cá, outros temas vieram depois. Então, inicialmente, a gente sempre lembra que esse controle universal tinha exatamente esse objetivo, para fazer com que esse assunto, ou que um assunto que fosse considerado relevante, embora fosse genérico, ele fosse comparado com outras opiniões de outros espíritos. Alguns assuntos Kardec pegava praticamente pronto. Então, por exemplo, Deus. O que é Deus? Então ele começou a perguntar para vários espíritos. O que você pensa sobre Deus? O que é Deus? O que é Deus? O que é Deus? Certamente a maioria daqueles mais esclarecidos que responderam falando que Deus era uma consciência, era uma inteligência. E não era uma personalidade. Mas outros espíritos responderam provavelmente de acordo com o seu entendimento. Mas não pensemos que todas as respostas eram unânimes. Ele, como codificador, como sendo esse jornalista do mundo espiritual, esse redator, ele pegou as informações que eram relevantes, as informações que eram da maioria, de uma democracia do mundo espiritual, e ele então trabalhou em cima dessas respostas. Então não foi todo mundo que respondeu, né? Lembra que eu falei para vocês? Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ou causa primária de todas as coisas. A impressão que se dá quando se fala em controle universal foi que todos os espíritos responderam exatamente a mesma frase com as mesmas expressões. E não foi assim. É como se eu perguntasse para vocês, o que você pensa sobre tal coisa?
cada um foi colocando sua ideia. Vamos pensar, por exemplo, aqui no assunto. O que vocês pensam sobre morte? Aí vocês escrevem um bilhetinho para mim, eu guardo tudo numa caixinha, depois assim à noite em casa, ali acendo a minha lamparina, porque não tinha energia elétrica naquela época, eu começo a ler todas as respostas. Aí eu percebo que a maioria de vocês levam a mesma ideia, falam sobre o mesmo tema, têm o mesmo ponto de vista, embora se expressem de forma diferente. O que eu faço então? Eu redijo uma resposta que faz uma síntese, um resumo de tudo aquilo que vocês disseram em conjunto. Isso é um controle universal. Agora dá para a gente ter uma ideia do trabalho que Kardec teve conversando com mais de 1000 espíritos. Ele fala sobre isso lá na conclusão do Livro dos Espíritos. Esperando comunicações. Hoje você põe uma carta no correio e você chega no dia seguinte. Você manda um e-mail e você recebe na hora. Você tem um WhatsApp, você nem acaba de responder, já está vendo a resposta. Naquela época, a carta demorava um mês para chegar. Dá para a gente ter uma ideia? Quando o Kardec estava com a resposta pronta, vinha uma leva, ele parava a carroça na frente, tocava o sino, vinha um pacote de carta com outras respostas, e ele falava, meu Deus, vou ter que fazer tudo de novo. Então dá a impressão que foi fácil, mas não foi fácil não, foi um trabalho exaustivo, foi um trabalho com muita dedicação, um trabalho que Kardec teve que se dedicar a ponto de comprometer a sua saúde, comprometer até mesmo a sua existência física. Ele quase veio a desencarnar por causa desse excesso de trabalho. Então isso foi o controle universal. Fazer essa comparação. Né? Como eu falei para vocês, eu tive a experiência de fazer isso, né, com 3 grupos espíritas sobre uma mesma informação. Qual foi a curiosidade? Os 3 bateram. As 3 informações vinham diferentes, nenhum deles se conheciam. De repente eu peguei e falei, olha que interessante, os 3 responderam a mesma coisa. Uma pena que hoje nós não temos mais feito isso, né? É muito mais fácil a gente fazer críticas sobre aquilo que é publicado do que a gente fazer o trabalho de investigação. É daí que pessoas dizem assim, eu não li esse livro porque Kardec não falou sobre isso. Então faz o trabalho que Kardec fez e investiga isso. Foi escolhido a dedo, né, Luiz? Não foi qualquer um, né? Um outro ponto aqui que eu queria destacar para vocês nesse ponto, ou aqui nesse parágrafo, deixa eu ler de novo aqui que eu acabei perdendo ali. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho que estou só procurando aqui o ponto que eu queria falar para vocês. Bom, tá aqui, né? Como as comunicações eram dadas por espíritos de todas as ordens, mais ou menos esclarecidos, era preciso avaliar o grau de confiança que a razão permitia conceder-lhes, distinguir as ideias sistemáticas individuais e isoladas das que tinham a sanção do ensino geral dos espíritos. Né? Então, isso que a gente comentou agora. E o outro aqui embaixo também, fazer uma comparação científica, né, que ele colocava, né, a utopia das ideias práticas, afastar as que tinham as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva. Isso é importante, a ciência como ponto de referência. Se alguém vem e diz alguma coisa que não tem relação, por exemplo, o que é uma ideia prática? Ressurreição. Vem o Espírito e fala assim que no dia do juízo final nós vamos ressurgir. Vai haver a nossa ressurreição. O que a ciência fala sobre a ressurreição? Que é possível um corpo decomposto se reconstituir? Então alguma coisa está errada ou na ideia que o Espírito trouxe, ou na nossa interpretação do que ele trouxe. Então a reencarnação, por exemplo, é um fato. Os indivíduos começaram a falar sobre materialização, fenômeno físico. E aí surgiu aquela dúvida, é possível o material surgir do nada? A partir da ciência positiva, não. Mas a partir de um novo segmento que a ciência não compreende, sim. E como foi comprovado isso? Observando a materialização. Você pode não concordar, mas a coisa apareceu na sua frente. Como é que você me explica isso? Milagre? Não sei. Foi um truque? Vamos investigar. E depois aqui embaixo, utilizar os próprios erros, as informações fornecidas pelos espíritos, mesmo os de baixa categoria, para o conhecimento da situação do mundo invisível, e disso formar um todo homogêneo.
Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tenho vivido de um aspecto dos estudos que eu gosto de fazer. E fazendo uma pesquisa no YouTube, eu acabei encontrando, comentei com a Miriam também, compartilhei com ela algumas dessas ideias. Encontrei um rapaz que ele é espírita de Rondônia, e ele faz um trabalho interessante de entrevistas com os espíritos. Pois é, né, Zé? Passou por essa experiência, foi bem interessante, né? Então ele faz entrevistas com os espíritos. Ele fez um trabalho chamado Diálogo com os Espíritos. Se vocês colocarem isso no YouTube, vocês vão encontrar ali uma série de entrevistas que ele faz. Mas o curioso é que ele faz entrevistas com espíritos da Umbanda. Então são índios, caboclos, Exus mirim, marinheiros, boiadeiros e tal, né? E vários tipos de personagens ou de personalidades típicas, né, do trabalho da Umbanda. Então é um trabalho, ele fez uma pesquisa de mais ou menos, eu estava ouvindo ontem uma das entrevistas, era de número 400 e pouco. Então eu estava ouvindo algumas dessas entrevistas. Falei, deixa eu ver mais ou menos como é que é o negócio. E aí então, ele faz pela internet, é engraçado, né? Porque ele pegava o celular, fazia pelo Skype, então ele ia pessoalmente, quando era possível, até os centros espíritas, né? Para poder conversar com as entidades, né? Então, se era pelo Skype, naturalmente na instituição havia ali o médium, havia ali alguém que pudesse colaborar e o espírito então conversava. Então, assim, era muito comum, e é óbvio, eles falavam muito sobre as tradições da Umbanda, sobre as energias, quem eram os orixás, e os rituais e coisa e tal, mas no meio dessas informações todas, eles falavam sobre a forma como eles viviam. Onde você vive, o que você come, o que você veste. Isso está no YouTube, Luiz. Diálogo com os Espíritos. O que você veste, o que acontece quando alguém influencia alguém, se você tem um obsessor, como é que funciona. Tem uma entrevista curiosa com uma adolescente que é suicida, tem um outro que é obsessor, que deixou de ser obsessor, apesar da dureza, da agressividade com que ele demonstrava ainda. Cada um contando, eu desencarnei em tal época. Um índio, por exemplo, dizendo que tinha desencarnado na época em que os portugueses invadiram as tribos para poder conquistar terras, e no combate eles acabavam desencarnando, como são as práticas ritualísticas entre os índios, entre os escravos. Então, no meio do diálogo que eles apresentavam, né, contando o trabalho que eles faziam dentro da Umbanda, que nós sabemos são trabalhos muito diferentes daquilo que acontece na doutrina espírita, diferente no método, não no objetivo. Importante a gente ressaltar isso. No meio disso, eles falavam sobre questões pessoais. Como é que você desencarnou, quanto tempo levou, para onde você foi, o que você fez, quem estava com você, quem que você encontrou e coisa e tal. Né? Então, no meio disso, a gente começa a formar exatamente esse conjunto. Então, se vocês querem experimentar como foi para Kardec elaborar esse trabalho de ideias da codificação, nesses diálogos, nessas entrevistas, nós conseguimos fazer isso. É claro que de modo muito pobre, pelo fato do tema ser um tema da Umbanda. Mas o espírito é espírito. E ele tem as mesmas impressões que qualquer espírito em qualquer parte do mundo, dentro de qualquer filosofia. Então é possível a gente aprender observando isso, né? Observando aquilo que eles falavam, o modo como eles se expressavam. Para nós que conhecemos esse desenvolvimento dos espíritos, tanto intelectual como moral, pelos estudos que nós temos, nós podemos ali observar que muitas vezes aquilo que eles falam, né, acabam sendo embasado por aquilo que nós estudamos. Então, se vocês tiverem curiosidade, né, além do que também, através dessas entrevistas, nós aprendemos a conhecer uma religião que ela é riquíssima em termos de cultura, riquíssima em termos de trabalho, importantíssima para a diversidade cultural do nosso país, para aqueles que são seus adeptos. Nós desmistificamos muitas ideias que nós temos enraizadas por uma cultura dogmática que nós recebemos. Achar, por exemplo, que espírito que é atrasado, que espírito que é do bem, que espírito que é do mal. Quando eu comecei a ouvir, eu comecei a quebrar um monte de preconceitos que eu tinha,
né? E isso trouxe, né, uma riqueza muito grande de informações também. Então isso mostra para nós como é esse trabalho de elaboração daquilo que a codificação traz para nós. Né? Continuando, vamos lá. Em uma palavra, como Kardec coloca, era preciso um centro de elaboração, isento de qualquer ideia preconcebida, de qualquer sectarismo, resolvido a aceitar a verdade tornada evidente, ainda que contrária às suas opiniões pessoais. Esse centro se formou por si mesmo, pela força das circunstâncias e sem premeditação. Vamos pensar agora que centro é esse. Aqui tem uma nota de rodapé importante que Kardec coloca. O Livro dos Espíritos. A gente pensava que era centro espírita, né? Na verdade não. O centro das ideias foi exatamente o Livro dos Espíritos. Ali concentrava tudo aquilo que Kardec pesquisou a respeito dos temas gerais que os espíritos traziam. Então ele começou com aquela primeira edição, nós lembramos, né, em 1857, uma edição com 512 perguntas, e depois uma segunda edição, não me recordo se foi em 61 ou 62, com 1019 perguntas, 1018, dependendo da edição. Então de 512, Kardec praticamente dobrou. Foi para quase 1020 questões de uma edição para outra. Se ele tivesse tempo de fazer uma terceira edição, como eu sempre brinco com vocês, ele teria feito um Livro dos Espíritos com 5.000 perguntas. Só que o trabalho que ele tinha que fazer era desenvolver com mais profundidade aquilo que era apresentado, exatamente porque o seu trabalho era fazer com que as informações gerais do mundo espiritual fossem bem embasadas, bem estruturadas, para que, sobre elas, outras construções se desenvolvessem com o passar do tempo. Então vamos ver o que Kardec fala sobre esse centro de elaboração das ideias. Nota de rodapé. O Livro dos Espíritos, a primeira obra que fez o Espiritismo entrar na estrada filosófica pela dedução das consequências morais dos fatos e que abordou todas as partes da doutrina, tocando nas questões mais importantes que ela suscita, foi desde seu aparecimento o ponto de reunião para onde convergiram espontaneamente os trabalhos individuais. Lembrando que convergir significa todos irem para o mesmo ponto. Divergir é quando eles se distanciam pelas diferenças. Então, na verdade, todas as ideias estavam convergindo espontaneamente pela sua semelhança, pelo seu conteúdo. E isso de uma forma espontânea. É notório que da publicação deste livro data a era do espiritismo filosófico, até então mantido no domínio da curiosidade. Se esse livro conquistou as simpatias da maioria, é porque ele era a expressão dos sentimentos dessa mesma maioria, correspondia às suas aspirações, e também porque ali se encontravam a confirmação e a explicação racional do que cada um obtinha em particular. Se estivesse em desacordo com o ensino geral dos espíritos, não teria tido nenhum crédito e imediatamente cairia no esquecimento. Ora, qual foi aquele ponto de convergência? Não foi o homem, que por si mesmo não é nada, centro de ação. Centro de ação que morre e desaparece. Mas a ideia, que não fenece quando procede de uma fonte superior ao homem. Então nós vimos aqui nesse início que o Livro dos Espíritos ele centraliza as ideias de todos os homens, de todos os grupos, de todas as instituições que estudavam de alguma forma a doutrina espírita. Nós vemos, claro, como foi colocado lá no início, que são questões mais importantes. Ele coloca ali, tocando nas questões mais importantes que ela suscita. Não significa que eram todas as questões. Basta a gente lembrar que Kardec focou principalmente no espírito. Não focou, por exemplo, a gente tem muito pouca informação sobre os animais, sobre a natureza, sobre os elementais.
Kardec tinha a preocupação de vamos fazer com que o homem se compreenda naquilo que ele é. E a partir dali ele começa então a estudar mais profundamente, ou nos permitir estudar mais profundamente outros temas. E continua aqui no rodapé. Essa concentração espontânea de forças diversas deu lugar a uma correspondência imensa, monumento único no mundo, quadro vivo da verdadeira história do espiritismo moderno, onde se refletem ao mesmo tempo os trabalhos parciais, os sentimentos múltiplos que a doutrina fez crescer, os resultados morais, as abnegações e os desfalecimentos. São arquivos preciosos para a posteridade que poderá julgar os homens e as coisas através de documentos autênticos. Essa presença desses testemunhos irrefutáveis, a que se reduzirão, com o tempo, todas as falsas alegações, as difamações da inveja e do ciúme. Então aqui, vou ler de novo aqui porque é uma pergunta, né? Em presença desses testemunhos irrefutáveis, a que se reduzirão, com o tempo, todas as falsas alegações, as difamações da inveja e do ciúme. Então isso aqui foi observação de Kardec. Então, certamente, pelo menos eu não tenho conhecimento nenhum, nunca antes nesse planeta, né? Para a gente não perder essa expressão, eu nunca tinha visto nenhum tipo de trabalho feito com a colaboração de tantas pessoas espalhadas por tantos lugares para formar uma ideia comum. O que nós vemos são grupos que fazem com que a sua ideia seja imposta. Daí a diversidade que nós temos hoje. Nós temos uma competitividade de ideias de várias formas, por exemplo, dentro da área econômica, social, religiosa, acadêmica. Então são grupos que isoladamente procuram formar os seus conceitos e a partir deles fazer com que o mundo todo pense como eles. Isso porque, naturalmente, tudo aquilo que envolve a nossa realidade aqui no mundo físico, ela tem riqueza, ela tem orgulho, ela tem a vaidade envolvida. Então, se eu tenho uma ideia e essa ideia me beneficia, eu vou fazer com que ela se propague pelo mundo todo para que todos pensem como eu e eu me seja de alguma forma beneficiado. E naturalmente o meu orgulho, né? Afinal de contas fui eu que lancei essa ideia. Então ela me pertence. Então nós observamos que a indústria, o comércio, os governos, cada um procura ali se beneficiar de alguma forma. No caso da doutrina espírita, ela foi algo espontâneo que aconteceu no mundo todo e todos buscavam essa convergência de ideias. Todos buscavam assim, será que as pessoas estão pensando a mesma coisa? Será que essa é uma realidade ou é a minha realidade? Daí então que nós formamos esse grande patrimônio. Então o Livro dos Espíritos não é somente um livro que traz uma doutrina que para nós é importante, mas que para muitas outras pessoas não tem significado nenhum. Mas ele congrega ali um patrimônio de união de ideias espalhadas pelo mundo todo. Todas elas congregadas numa mesma obra. Então é o esforço conjunto, é o esforço, vamos dizer assim, utilizando essas expressões megalomaníacas dos filmes hollywoodianos, é um esforço mundial para conquistar alguma coisa importante. A gente vê muito isso quando acontece assim, né? Aquela ameaça de um cometa vem em direção ao nosso planeta e vai destruir o mundo, aí todos os países unem as mãos para poder juntar esforços. A doutrina espírita fez isso e não foi ficção, foi uma realidade. Voltando para o nosso texto então, terminou aqui essa passagem do rodapé, vamos aqui retomar a nossa leitura. Então para quem quiser, quando for estudar o Livro dos Espíritos, lembra de dar uma chegadinha aqui no item número 52 do livro A Gênese, no rodapé, que Kardec traz esse resuminho sobre a importância do Livro dos Espíritos. Eu acho que é uma leitura introdutória muito interessante para quem tem interesse em estudar essa obra. Texto número 53. Desse estado de coisas, resultou uma dupla corrente de ideias. Umas indo das extremidades para o centro, e outras retornando do centro para a periferia. Ou seja, das extremidades para o centro. Grupos espíritas espalhados pelo mundo todo, enviando informações, enviando dúvidas, enviando questões
para a sociedade onde Kardec trabalhava. Kardec e o grupo que o apoiava nesse trabalho, ele não estava sozinho. Nós lembramos que a sociedade era constituída de uma comissão diretora, de colaboradores, de associados, todos eles participando. E depois dos trabalhos que eram realizados e daquilo que chegava de fora, ele era devolvido para as extremidades, para que as pessoas tomassem conhecimento também. Então era uma via de mão dupla. Não era aquele interesse que Kardec tinha de receber as informações e guardar tudo para ele, para dizer assim, eu tenho a maior biblioteca espírita do mundo, o maior centro de informações. Não. Na verdade, ele era o maior divulgador dessas ideias. Elas vinham, ele processava, analisava, agregava valores e depois mandava de volta. Seja através de uma comunicação individual, seja através das publicações dos seus livros e também da própria revista. E continua. Foi assim que a doutrina caminhou rapidamente para a unidade, apesar da diversidade das fontes de onde se originou. Essa diversidade que a gente já conversou é exatamente cada país, cada cultura, né, cada número de adeptos. Então todo mundo colaborou de alguma forma. E que os sistemas divergentes ruíram pouco a pouco, em razão do seu isolamento diante do ascendente da opinião da maioria, na qual não encontraram repercussão simpática. Desde então, uma comunhão de ideias se estabeleceu entre os diversos centros parciais. Falando a mesma linguagem espiritual, eles se entendem e se simpatizam, de um extremo a outro no mundo. Os espíritas sentiram-se mais fortes, lutaram com mais coragem, caminharam com passo mais firme, desde que não se viram mais isolados, desde que perceberam um ponto de apoio, um laço que os unia à grande família. Os fenômenos dos quais eram testemunhas não mais lhes pareceram estranhos, anormais ou contraditórios quando puderam associá-los às leis gerais de harmonia, abranger de um só golpe de vista todo o plano e ver em todo esse conjunto um objetivo grandioso e humanitário. É muito difícil, tem uma nota de rodapé que a gente vai ler daqui a pouquinho, é muito difícil o indivíduo perseverar numa ideia quando ele se encontra isolado. Ou ele tem que estar muito convicto daquilo que ele fez, ou ele sofre de algum tipo de doença mental. Mas de uma forma geral, tudo aquilo que é feito de uma forma isolada é sempre problemática. A gente vê, por exemplo, que as pessoas que frequentam, isso no campo religioso, né? As pessoas que frequentam uma religião e têm ali os seus encontros, né, nas suas igrejas, sinagogas, nas suas mesquitas, nos seus terreiros, nos seus centros espíritas, nos seus templos, não importa. Quando elas se encontram com outras pessoas que pensam da mesma forma, elas se sentem mais fortalecidas. Mesmo que na rua, mesmo que em casa, elas sofrem a resistência de pessoas que pensam diferente. A mesma coisa acontece dentro do mundo acadêmico. Estudar, por exemplo, sozinho, requer disciplina, perseverança e muita força de vontade. Quando o indivíduo frequenta uma escola, uma universidade, não é somente o centro que oferece para ele essa informação, é o trabalho conjunto que o estimula a dar continuidade naquilo que ele deseja. Então a gente lembra sempre que a união faz a força, e essa união significa exatamente a soma de interesses, a soma de valores. Daí então nós vemos que nas instituições espíritas do passado era muito difícil. Nós estamos falando do século XIX. Então nós tínhamos ali grupos que sustentavam em meio a uma rejeição geral. Imagina, por exemplo, o primeiro centro espírita na Bahia, que foi o primeiro centro espírita que foi fundado em Salvador, em 1865, se eu não me engano. Como é que esse centro espírita conseguiu resistir à influência da força da Igreja Católica no século XIX em Salvador? Tem sempre aquela piada, né? Você vai em Salvador, você tem, numa esquina, você tem 3 igrejas e um boteco, né? O que normalmente brinca-se, né? Porque tem tantas igrejas e normalmente também tem aquilo que os homens desejam.
Então, em todo lugar que você vai, você tem ali um centro religioso, principalmente da Igreja Católica naquela época. E aí você forma um centro espírita. Dá para ter uma ideia do que significa aquilo? Só que aí então você está em contato com outras instituições. Depois troca, Luiz, fica mais fácil. E aí então você começa a se corresponder com outras pessoas, a observar as mesmas dificuldades, a encontrar as mesmas soluções, a compartilhar as experiências de cada grupo. E aí então o grupo começa a crescer. Então é isso que o trabalho conjunto favorece para que todas as pessoas cresçam e se fortaleçam. Porque do contrário, como eu falei para vocês, trabalhar isolado é muito difícil. Então vamos aqui para o rodapé agora. Diz para nós o seguinte aqui, Kardec. Deixa eu ver se foi de Kardec mesmo. Só um instantinho. Nota do autor, tá? Testemunho significativo, tão notável quanto tocante, dessa comunhão de ideias que se estabeleceu entre os espíritas, pela conformidade de suas crenças, são os pedidos de preces que nos chegam dos mais diferentes países, desde o Peru até as extremidades da Ásia, feitos por pessoas de diversas religiões e nacionalidades e que jamais vimos. Isso não é o prelúdio da grande unificação que se prepara? Não é a prova dos sérios princípios que o Espiritismo vem implantando por toda parte? É digno de nota que de todos os grupos que se formaram com a intenção premeditada de provocar a cisão, proclamando princípios divergentes, assim como aqueles que por amor próprio ou por outras razões qualquer, não querendo parecer que se submetem à lei comum, se consideraram bastante fortes para caminharem sozinhos e possuírem luzes suficientes para passar sem conselhos, nenhum chegou a constituir uma ideia preponderante e viável. Todos se extinguiram ou vegetaram na sombra. Como poderia ser de outro modo, uma vez que, para se distinguirem, em lugar de se esforçarem por proporcionar um número maior de satisfações, rejeitavam princípios da doutrina, precisamente a que a tornou o mais poderoso atrativo, o que de mais consolador e mais racional ela contém. Se houvessem compreendido a força dos elementos morais que constituíram a unidade, não se teriam deixado levar por uma quimérica ilusão. Mas, tomando seu pequeno círculo como se fosse o universo, não viram nos adeptos mais que um grupinho que poderia ser facilmente derrubado por outro grupo. Isso era equivocar-se de modo estranho sobre as características essenciais da doutrina, e semelhante erro só podia acarretar decepções. Ao invés de romperem a unidade, quebraram o único elo que podia lhes dar força e vida. Esse texto aqui Kardec retirou lá da Revista Espírita, mês de abril de 1866. O título é Espiritismo sem os Espíritos, Espiritismo Independente. Então, nós temos aqui então, para fecharmos, só para lembrar aqui que nós paramos no texto número 53, que ainda tem aqui, só para a gente lembrar aqui no final, para acabar o 53. Como saber, porém, se um princípio é ensinado por toda parte ou se é apenas o resultado de uma opinião pessoal, opinião individual? Não estando os grupos isolados em condições de saber o que se diz alhures, era necessário que um centro reunisse todas as instruções para fazer uma espécie de escrutínio das vozes e levar ao conhecimento de todos a opinião da maioria. E aqui tem mais uma rodapé, mais uma nota de rodapé. Deixa eu encontrar aqui rapidamente. Está aqui, ó. É esse o objetivo de nossas publicações,
que podem ser consideradas como resultado dessa apuração. Nelas, todas as opiniões são discutidas, mas as questões somente são apresentadas em forma de princípios, depois de haverem recebido a consagração de todos os controles que lhes podem dar força de lei e permitir afirmações. Eis porque não preconizamos levianamente nenhuma teoria, e é por isso que a doutrina, procedendo do ensino geral, não representa o resultado de um sistema pré-concebido. É também o que lhe dá a sua força e assegura o seu futuro. Então, aqui palavras poderosíssimas de Kardec, lembrando que a doutrina espírita não foi a criação de um homem que criou uma ideia e lançou, espalhando pelo mundo. Na verdade, o mundo pensava dessa forma e colaborou para que essa ideia fosse firmada, fosse consolidada nesse trabalho coletivo. Então nós paramos aqui no texto número 53, nós vamos para o 54 no nosso próximo encontro. Lembrando sempre que disso que Kardec coloca como sendo a troca de ideias, troca de informações, é sempre muito relevante nas instituições espíritas. Nós temos palestrantes, né? Não é bem inconsciente, é mais consciente coletivo, né, Zaninha? Porque são informações pesquisadas, informações investigadas, e pessoas que enviavam tudo aquilo para que formasse um conjunto. Então era o consciente coletivo mesmo. O inconsciente era instintivo, o consciente é resultado do trabalho. O trabalho intelectual, e era isso exatamente que fazia. Mas, de qualquer forma, era a mente coletiva que trabalhava em conjunto, né? Então, assim, é importante sempre para centros espíritas fazer intercâmbio de palestrantes, fazer intercâmbio de médiums, fazer intercâmbio de professores. E por que tudo isso? Porque muitas vezes, a gente vê, por exemplo, aqui na nossa sala é um grande exemplo disso, né? Nós temos aqui o nosso grupo que vocês vêm aqui todos os dias ouvindo aquilo que eu tenho para falar. Mas muitas vezes o mesmo assunto pode ser abordado de formas diferentes, sem, entretanto, fugir daquilo que é o ponto central, a ideia central. Mas lembrando sempre que são informações, muitas vezes eu tenho, por exemplo, pensamentos viciados em algumas ideias, tenho limitações de alguns tipos de conhecimento, tendências a explorar mais esse aspecto do que o outro, e de repente nós ouvimos outros palestrantes falando do mesmo assunto, de temas que nós não compreendíamos. A mesma coisa acontecia, né, isso é parcial, viu, Wagner? Então, muitas vezes acontecia num centro espírita, a instituição toda, naquele coletivo da instituição, sempre trabalhando da mesma forma. Sempre abordando os assuntos da mesma forma, sempre tendo aquelas mesmas regras, e de repente nós temos colaboração de outras instituições que podem trazer uma luz diferente, sem, entretanto, alterar o trabalho, porque o objetivo não é trazer um prejuízo, mas trazer uma colaboração. Então chamar um palestrante de fora, um instrutor de fora, uma vez a cada período, uma vez por mês, alguma coisa assim, é extremamente rico. Observar trabalho de médiums de outras casas, um médium convidado para fazer um trabalho para conhecer o pensamento do espírito que o acompanha, aquele grupo mediúnico, sempre com aqueles espíritos, sempre com aquela doutrina, sempre com aquele método, de repente não percebe que poderia ir muito além e não vai porque fica restrito. Então o intercâmbio é precioso em qualquer ambiente da nossa vivência. Compartilhar, renovar ideias, sem dúvida, Zaninha. Renovar ideias, adquirir novas questões, receber e transmitir conhecimentos, como Kardec fazia. Isso é extremamente valioso para o crescimento da instituição e para o crescimento dos trabalhadores também. Realizar, por exemplo, trabalhos caritativos conjuntos, mocidades fazendo intercâmbio. Olha quanta coisa bacana se tira dessa troca de experiência, e até mesmo, lembrando que a gente estudou aqui agora, isso fortalece cada vez mais a convicção das pessoas, de perceberem que o nosso trabalho é feito dessa forma, e nós temos grupos que trabalham de formas semelhantes. De forma semelhante. Então, sempre fortalecendo, sempre trocando, nunca se isolando. A doutrina espírita não é isolacionista, ela é universalista. E quanto mais nós pudermos expandir, aprendendo, ensinando, compartilhando ideias,
mais o grupo cresce, mais a própria doutrina se fortalece. Muito bem, pessoal. Fechando por aqui então o nosso trabalho. Mais uma vez paramos no item número 54. Aliás, será o 54 que nós vamos estudar no nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira. Lembrando mais uma vez também para vocês aqui,